aliás, atuais não, de junho deste ano, nós temos em Manaus 1 em cada 5 pessoas em situação de extrema pobreza. Significa miséria. Os dados até são piores, né, secretário? A secretária sabe aqui que é da assistência, pioraram nos últimos meses. Está um pouco pior do que o retrato que a gente fez lá em junho, que a gente tinha que parar, né, em algum momento para poder fazer a análise da pesquisa. Pode passar? E aí nós temos, na nossa opinião, e nós trazemos isso no texto introdutório da pesquisa. Olá, para você que acompanha as redes sociais do Amazonas Atual, eu sou Vivian Oliveira e eu estou aqui nas aldeias infantis SOS, na zona centro-oeste de Manaus, para uma coletiva de imprensa que está sendo realizada nesta terça-feira, dia 6 de dezembro, onde será apresentado um relatório que vai dar informações sobre as condições de vida, acesso a direitos fundamentais e violações de direitos de grupos em situação de miséria em Manaus. Mas não o faz. E aí nós temos uma antropóloga... Nesse momento, você vai escutar o José Carlos Esturza de Moraes, o responsável pela pesquisa do Instituto Bem Cuidar. Acompanhe. Vivendo há muito tempo, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela diz que o uso desse conceito desinformativo, né, esse conceito colonial de família desestruturada, às vezes nos faz verem as mesmas situações com uma lente, né, moral diferenciada. Pode passar? Então, para ela, por exemplo, ricos escolhem a família, pobres submetem-se à biologia. E aí uma das frases mais comuns, né, basta se enxergar que vivem se esfregando, como se o comportamento humano não fosse o comportamento humano, independente das suas classes, enfim. Ricos, maternidade assistida. Pobres, controle da maternidade. Afinal de contas, né, você não pode ter filhos e a gente vai recomendar como isso resolve. Você tem uma prescrição social sobre uma conduta privada. Ricos, produção independente. Sai até em capa de revista. Fulana de tal, Beltrano vão ter um filho solo. Pobres, mãe solteira. A boca pequena, um filho de cada pai. E assim nós vamos taxando, nós vamos rotulando a pobreza. Ricos, família recomposta, divórcio, recasamento, reportagens nos maiores veículos de comunicação todo ano, as novas famílias, família mosaico, pobres, família desestruturada. Então, é só para a gente poder pensar um pouco, porque às vezes este e outros conceitos, como negligência, menos informam e mais criam um carimbo, né? Uma espécie de, condenação social. Pode passar? Aqui algumas falas, eu vou fazer rapidamente uma ou duas, depois vocês têm acesso no relatório completo, não está aqui no resumo. Né? A gente transcreveu no relatório completo a íntegra das entrevistas, porque a gente achou que é um documento importante de época para a cidade de Manaus, talvez para o Amazonas, pensar, né, sobre sua população, sobre o jeito que pensam, né, as pessoas que são atendidas. A minha infância foi toda na rua. Eu fui moradora de rua, me criei em abrigo. Mas eu não culpo a minha mãe, eu não culpo ela pela vida que eu passei, porque cada um tem seus motivos, mas eu não quero dar para os meus filhos o que eu passei. E aí, Matilde, nome fictício, todos eles, mãe de 9 filhos, com 39 anos de idade, mora com um dos filhos. Com importante trajetória de rua, luta para reconstruir-se a cada dia, atendida pelo Núcleo SOS de Apoio às Famílias, que essa pesquisa foi feita dentro, né, do trabalho do Núcleo SOS de Apoio às Famílias. Pode passar? Esparta, então, é um outro, né, é um pai de 5 pessoas, 38 anos de idade, indígena Uarau, mora na zona centro-norte de Manaus, na área para imigrantes existente junto à rodoviária de Manaus, trabalhador em educação desempregado. Devo dizer que que não está sendo fácil os meses para os venezuelanos aqui. Vocês podem ver na rua, buscando o que fazer para ter o que comer, para pagar aluguel. E eu acompanho a minha esposa, pois
muito perigoso. Aqui uma última, depois eu vou passar. Carla, né, é mãe de 2 pessoas, com 37 anos de idade, viúva, imigrante venezuelana, mora também na zona centro-oeste e trabalha na área para imigrantes existente junto à rodoviária de Manaus, atendida pelo projeto Superpanas das aldeias infantis SOS. E aí ela fala um pouco das condições de vida naquele local, né, na época, meses atrás, quando foi abordada. A maior dificuldade é a falta de higiene, né? Meu filho, quando queria ir no banheiro, tinha muita dificuldade pela sujeira e o fedor forte. Então, geralmente, eu tinha que fazer massagem na barriga para que ele pudesse fazer sua necessidade. Muito complicado para dormir, pois tem muitas baratas e tinha medo que entrasse no ouvido de meu filho. Meu filho dormia em cima de mim, porque dizia que poderia ser levado por alguém durante a noite, enquanto repousavam. Pode passar. Pode passar. Enfim, então, como eu disse, né, parte do diagnóstico foi feito com estudantes, né, de 20 escolas municipais e estaduais de Manaus, nos níveis fundamental e médio, na modalidade EJA, né, e ambos os sexos, né, 14 adolescentes em atendimento, e também foi feito com 14 adolescentes em atendimento em uma organização social, o Pequeno Nazareno, e 2 adolescentes internos em um centro de atendimento socioeducativo. Alguns dados sobre, né, essa população de 410, né, esse grupo de estudantes, nós temos que quase 63% tinham entre 12 e 14 anos de idade, e cerca de 33% entre 15 e 18 anos de idade. A cor majoritária, 55,1% parda, né? Aspectos familiares, 77% disseram morar com a mãe. E temos, claro, outras informações aí que depois vocês podem conferir, tanto no resumo, essas tem aqui no resumo, né? Quanto depois no relatório mais detalhado. Pode passar. Identificação religiosa, cerca de 60% afirmaram ter alguma identificação religiosa, ou seja, 4 em cada 10 estudantes disseram não ter, né? E a maioria desses que têm falaram de religiões cristãs, né? Com mais destaque a católica, mas aparecendo também evangélica, pentecostal, neopentecostal e evangélicas não pentecostais. E o sexo, 50% meninas, 48% meninos e 2% não se identificaram. Cerca de 78% heterossexuais, 18%, vamos dizer assim, em questionamento ou LGBTQIA+. Bom, uma das questões que apareceram, e para nós foi não é uma surpresa, mas foi um dado muito acima do que a gente estava esperando, porque ele volta, para quem trabalha nessa área da defesa de direitos, aos anos 80, aos anos 90, um grande número de adolescentes cuidando de irmãos, primos, cuidando de outros familiares, né? Um número bastante importante, entre 12 e 14 anos, 36%, entre 15 e 18 anos, 44%. Como nós fizemos só pesquisa de adolescentes, nós não fizemos com crianças, porque crianças implicariam em ter outra metodologia, outra forma de acesso e tudo mais, até para todos os cuidados que a gente precisa ter, nós podemos afirmar que certamente metade ou algo parecido deste número de adolescentes é de crianças em Manaus, cuidando de crianças. Então nós temos uma grave violação de direitos que coloca em risco a vida dessas crianças e adolescentes, coloca em risco as suas famílias, né, conselheiro? Porque daqui a pouco os pais vão ser acusados de abandono, negligência, etc. E muitos desses pais e mães têm que sair para buscar trabalho, para buscar complementação de renda, enfim, o teto, objetivamente, para poder morar, né? Podemos passar. E aí nós temos uma situação que é o seguinte, nós fomos olhar a situação do atendimento de creche em Manaus
com base na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que tem dados consolidados, com base nos dados do MEC, né? Então, nós temos um atendimento em Manaus que é de 12% da população que precisaria ser atendida. A Fundação, ela criou um instrumento muito interessante de política pública, que é um Índice de Necessidade de Creches, o ICV. E esse índice, por que ele é importante? Porque, claro, constitucionalmente, e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança e adolescente tem direito à creche, pré-escola, educação, enfim, infantil, médio, enfim. Médio, inclusive, já avançou, não é mais para quem precisa, é universal. Só que nós temos, então, essa realidade em Manaus, e esse índice em Manaus diz o quê? Precisaria ser atendido pelo menos 57%. Esse índice não fala de 100%, ele fala de 57%. Né? E nós atendemos 12%. Belém, que é a segunda cidade da região norte, a segunda maior cidade da região norte, com 700 mil habitantes a menos, mais ou menos, atende 24,50%. Ou seja, atende mais que o dobro que Manaus. Só que em Manaus, nós estamos falando de uma das 10 cidades mais ricas do país, entre sexta e oitava, depende do índice. Mas, enfim, entre uma das 10 cidades mais ricas do país. Como é que essa riqueza chega no orçamento e como é que o orçamento se comporta é outra discussão. Mas esse é um dado importante, porque é um dado que a gente precisa discutir neste momento que o país e o mundo discutem a pobreza, a fome e como trabalhar isso. Né? Então, acho que esse é um dado importante, podemos seguir. Trabalho infanto-juvenil. Primeiro dizer que, para nós, aquele trabalho lá de adolescentes, cuidando de crianças, cuidando de outros adolescentes ou outros familiares, é a exploração de trabalho infantil, é a exploração de trabalho juvenil. Só que é aquela exploração como as mulheres sofrem, né, na dupla, na tripla, na quádrupla jornada de trabalho, invisível. Então, nós precisamos visibilizar isso, inclusive para pensar estratégias, porque senão, de novo, é a família desestruturada, de novo, é a família que tem um problema, tem uma carência, e não a sociedade, o Estado, que tem que, né, poder contribuir com isso. Na questão do trabalho, dos estudantes, na época da pesquisa, entre 12 e 14 anos, quase 9% disseram estarem trabalhando. Entre 15 e 18 anos, quase 28%. A idade que começou a trabalhar, 9%, se não me engano, eu não consigo ver direito aqui, 9% antes dos 12 anos de idade. E mais de 40% entre 12 e 14 anos de idade. Entre 15 e 16, 26% e mais de 16, 15%. Vejam que a maioria começou a trabalhar antes de 14 anos, o que não pode nesse país. Né? A partir de 14 anos, na condição de aprendiz, se pode. Então, esse é um quadro, e eu volto a dizer, nós não entrevistamos crianças e adolescentes de projetos sociais, crianças e adolescentes que estão no PET. Nós entrevistamos adolescentes que estão na escola, de 20 escolas, aleatório. Então, isso é um dado muito grave. Trabalha atualmente ou já trabalhou. A maior incidência de trabalho é na população preta e parda, que, aliás, na pesquisa, vocês vão ver, vai aparecer também com os maiores índices de sofrimento de violência, né? de ser vítima de violência na cidade de Manaus. Pode passar. Aqui também nós vimos um dado, né, que é também a questão... Para você que acaba de acessar o site e as redes sociais do Amazonas Atual, eu sou Vivian Oliveira e eu estou aqui nas aldeias infantis SOS, na zona centro-oeste de Manaus, onde está sendo realizado, onde está sendo apresentado na manhã desta terça-feira, dia 6 de dezembro, uma coletiva de imprensa apresentando um relatório, alguns dados, que dá informações sobre as condições de vida, acesso a direitos fundamentais e violação de direitos de grupos em situação de miséria em Manaus. No momento, quem está falando é José Carlos Sturza, do Instituto Bem Cuidar, o IBC, que realizou essa pesquisa. Vamos acompanhar. 16 anos desempregados à época da pesquisa. Pode passar.
Nós também tivemos uma situação de que 86% dos estudantes tiveram aulas remotas e em 3/4 desses acessaram as aulas por meio de celular, mesmo a maioria dizendo que tinha banda fixa na área onde residem. O acesso foi no celular, né? O acompanhamento das aulas foi difícil para quase 2/3, né? E a gente fez uma pergunta: que nota as estudantes davam para o seu aprendizado durante a pandemia? Não é nota para a educação que receberam, nota para aquilo que aprenderam, né? Numa escala de 0 a 10. A média foi 6,3, a nota que se deram os estudantes, sendo que 1 em cada 3 estudantes atribuiu uma nota baixa entre 0 e 5 ao seu aprendizado no período da pandemia. O que fala de todo um esforço que a gente vai ter que ter, né, neste ano que vem, nos próximos anos, para ir buscar isso, e que vai ao encontro de muitas pesquisas nacionais, claro, né, mas, enfim, traz o dado um pouco de Manaus. Entre estudantes do sexo feminino e autodeclaradas de cor preta e parda, houve mais relatos de dificuldade para acompanhar as aulas remotas na pandemia. E nós tivemos um dado que 45% buscaram alimentação nas escolas, né, ou tiveram apoio, receberam cesta básica para auxílio alimentação. Quase a metade, então, dos estudantes trazendo essa realidade. Aqui daí tem uma fala, né, de um estudante não pesquisado na escola, mas que a gente ouviu no Pequeno Nazareno, numa oficina que foi feita lá. A escola é boa, ela tem o ensinamento, educativo. Só tem alguns problemas. Esses anos para trás, estavam passando alguns alunos sem saber de muita coisa. Sem saber de muitas coisas. Tipo, tinha uns que estavam no 9º ano e já não sabia as 4 operações. Tipo, sinceramente, eu sou um. Estou meio que me esforçando bastante para mim aprender isso. Então, é uma discussão importante. A gente sabe que na pandemia tiveram ações para mitigar, né, essa questão da perda escolar, mas a perda do aprendizado não se resolve com isso, né? E no Brasil, claro, não há aprovação automática, a não ser nas séries iniciais do ensino fundamental, e nem é previsto assim, é porque é o ciclo da alfabetização, né? Mas, enfim, é uma discussão para a gente ter. Qual é a qualidade que a gente está dando, né, nas escolas, que apoio nós estamos dando às escolas para que ofereçam essa qualidade e para os estudantes para que possam superar, pensando que, né, há um autoentendimento dessa situação. Um outro dado aqui, nós tivemos também em Manaus, tem a ver com a pandemia: 12% dos estudantes passaram a residir com outra pessoa, a maioria por conta de infecção de alguém da família, não necessariamente morte, e isso vai ao encontro de uma pesquisa nacional que saiu o ano passado, que disse que nacionalmente foi 13%, esse mesmo achado. Para 26% dos estudantes, a convivência familiar piorou durante a pandemia. Piorou mais entre adolescentes e jovens homossexuais e bissexuais. Sintomas relacionados à saúde mental mais citados foram preocupação e medo em relação ao futuro, mudanças repentinas de humor e alterações do sono. As meninas sofrem em maior proporção os efeitos da pandemia na saúde mental. A maioria se considera otimista em relação ao futuro, quase 70%, mas as meninas são menos otimistas que os meninos, assim como a população LGBT menos que a população heterossexual. Aqui também uma outra fala, talvez a mais forte dessa apresentação, de um menino também lá no Pequeno Nazareno, que trouxe uma fala, né, durante uma oficina, uma fala bastante forte, onde ele fala a respeito da Covid, né, exatamente da Covid. Foi uma das piores desgraças que aconteceu na minha vida, porque na minha família morreu 5 pessoas, minhas 2 vós, minha tia e 2 irmãos, que eu nem sabia que eu tinha. Então, para mim, isso foi a pior desgraça que aconteceu, porque a minha avó era que nem minha mãe, que me cuidava, e a outra avó era uma que aparecia de vez em quando. Então, quando eu olho para essa imagem aqui, eu acho que tinha como a saúde ter dado um jeito, mas a saúde não quis dar um jeito. Ela esperou chegar a Covid em Manaus, primeiro,
e para depois darem um jeito nisso aqui. Tanto que depois eu fiquei em coma por um dia, depois que eu ingeri drogas. Usava drogas de outro e comecei a beber muito depois. Então isso me dá muita tristeza, muita raiva e tristeza. Eu abandonei a escola. E claro, ele estava lá numa oficina, nessa organização social, né, sendo trabalhado sobre isso, mas enfim, quantos chegam, né, nessas organizações, né? Podemos seguir? Aqui vocês têm, então, um gráfico, né, que dá essa diferença, então, da situação de convivência familiar. Bem à esquerda nós temos a situação heterossexual, nos outros dois, homossexuais e bissexuais, autodeclarados. Né? Na coluna vermelha é a situação piorou. Vocês vejam que piorou, na média, 26% para todos, né? Mas para heterossexuais 21%, para homossexuais 65% e para bissexuais 43%. Pode passar. Aqui também sobre a saúde emocional, a gente pode ver que entre meninos e meninas, né, sexo masculino e feminino, em todos os quesitos aqui, desde muita preocupação ou medo em relação ao futuro, até aumento de brigas onde mora, sempre as meninas aparecem trazendo maior sofrimento, maior registro de violências intrafamiliares que meninos. Isso também nos dá um mote de que público a gente também tem que estar olhando, talvez, com mais preocupação, né, com mais investimento. Pode passar. A convivência familiar também, durante a pandemia, a gente cruzou os dados de confiança no pai, na mãe, em amigos, entre adolescentes que passaram por situações de violência variadas, como estão listadas aqui ao lado, e a gente viu que em praticamente todos os itens, à exceção do bullying na escola, né, na violência entre pares, todos diminuem muito, tanto a confiança na mãe quanto no pai, quando passam por situações de violência, ou na família ou fora da família. Também é uma outra questão que nos chama a atenção para pensar exatamente o trabalho com famílias, como é que a gente pensa esse trabalho, como é que a gente pensa essa abordagem, né? Especialmente nas aldeias, nós temos uma política, né, de cuidados parentais sem violência, né, cuidados parentais positivos, e uma política toda de entornos, né, seguros e protetores, né, Sérgio? Então, para nós, essa é uma questão bastante importante, e a gente pensou também o diagnóstico para organizar a nossa ação nesse território, né? Nós estamos dividindo com a sociedade porque nós achamos que muito importante poder dividir para as críticas, para as contribuições, enfim, e para que outros possam até melhorar, né, esse levantamento, essa pesquisa nos seus espaços. A casa, apesar de tudo, é o local mais seguro para 84% dos estudantes, né? E a rua o mais inseguro, junto com a praça, né? A mãe é a pessoa em quem mais confiam, né? 67%